Racional é cultura sem igual, é cultura do desencanto, é cultura transcendental. Foi feita pra gente saber de onde viemos, pra onde vamos voltar. Da cultura foi feita pra desencantar, pra toda a tristeza do mundo se acabar. Salve, salve! Vamos falar do passar a se conhecer. Todos que passaram a se conhecer são positivos. Todos que passaram a se conhecer vivem e vivem felizes em tudo. Vivem completos em tudo. Quem passou a se conhecer conhece o significado da vida e da morte. Sim, o significado da morte. A morte tem um grande significado. Porque a morte, ela veio como uma ferramenta da natureza para o melhoramento dos seres de matéria que passam. Por quê? Porque o fluido que dá a vida ao ser humano, ele é um só, um único fluido. Então teve que existir a morte para o melhoramento, para o aprimoramento de tudo. De uma máquina de carne velha, rústica, atrasada e rude, passando para uma nova vida aparentemente. Um novo corpo, uma nova mentalidade e assim para o progresso de tudo. Então a morte é um melhoramento necessário e preciso. O ocidental sofre muito com o processo do desenlace, o processo de morrer. O oriental sofre um pouco menos, mas sofre também porque não conhece o porquê da vida e o porquê da morte. A morte é um melhoramento. Com a morte vieram novas vidas, porque se não existisse morte, o ser humano endurecido, aquele fluido preso numa carcaça velha, de pensamentos velhos, de imaginações velhas, de sentimentos velhos, nunca iria sair do estado de atraso. Uma civilização nunca ia se formar plenamente sem a morte, porque as máquinas velhas, as máquinas que eu falo somos nós, essas máquinas passageiras dessa vida aqui passageira. Só que não existe morte, porque o fluido que dá causa ao animal racional, ele está preso aqui.
na matéria, dando consequência às vidas de animais racionais, de animais irracionais. A morte trouxe muita evolução para a humanidade. A morte trouxe Sócrates. A morte trouxe Anaximandro. A morte trouxe Nabucodonosor, que nos dá a base de leis que se segue até hoje. A morte trouxe Jesus, a morte trouxe Buda, a morte trouxe Santos Dumont, a morte trouxe Leonardo da Vinci. Enfim, a morte trouxe Martin Luther King. As novas vidas ressurgindo, os corpos de energias, aprimorando sempre a raça humana, para poder a humanidade evoluir. Foi por causa da morte que hoje o ser humano não joga mais o seu próximo numa arena para ser devorado por leões. Então o pensamento velho daquele tempo morreu. Quem fez isso? A morte, que vai exterminando velhos pensamentos de velhas criaturas, de velhos entendimentos e trazendo novos entendimentos, purificando novos entendimentos. Só quem podia fazer isso, a morte, exterminando velhas concepções, exterminando e acabando com o atraso que vinha com a humanidade há muito. E hoje o ser humano sabe que não existe morte. Por quê? Porque estão todos de mudança para o seu mundo de origem.